Mãe, quantas vezes você já se levantou no meio da noite, assustada pelo choro do seu filho, para encontrá-lo sentado na cama, com os olhos cheios de lágrimas, dizendo que teve um pesadelo? Quantas vezes o ouviu falar de medos que não sabia explicar, de sombras que pareciam reais, de imagens que o atormentavam e não o deixavam descansar? Talvez você tenha acariciado sua cabeça, apertado contra o peito, cantado baixinho ou feito o sinal da cruz em sua testa, na tentativa de devolver-lhe a paz. E mesmo assim, ao voltar para a sua cama, seu coração continuou inquieto, porque sabia que seu filho ainda carregava algo dentro de si que tirava o sono. O sono, que deveria ser tempo de descanso e restauração, muitas vezes se torna um campo de batalha. Para os pequenos, as imagens do dia se transformam em monstros durante a noite. Para os adolescentes, as pressões da escola, os conflitos da adolescência, as inseguranças sobre a própria vida surgem como pensamentos inquietos que não dão trégua. E você, mãe, conhece de perto esse cenário. Sabe que o corpo do seu filho pode estar deitado, mas sua mente e seu coração estão em tormenta. Nessas horas, o sentimento de impotência é grande, porque você deseja protegê-lo, mas não consegue entrar nos sonhos dele, não consegue expulsar aquilo que o assusta. É aqui que Maria, a mãe de Jesus, se faz presente. Ela conhece o peso de uma noite difícil, conhece a dor de ver o filho inquieto, conhece o coração de cada mãe que vela pelo descanso de sua criança. Quando pedimos, Maria, passa na frente e afasta os pesadelos do meu filho, não estamos apenas recitando uma frase bonita. Estamos invocando a presença daquela que nunca abandona, que estende o seu manto sobre os filhos de todas as mães e cobre cada um deles com uma proteção invisível, mas real. Maria, que velava o sono de Jesus menino em Nazaré, é a mesma mãe que hoje deseja velar o sono do seu filho, afastando toda perturbação, todo medo, todo pesadelo. O coração de mãe sofre porque sabe que a noite não é só tempo de descanso, é também um momento em que as fragilidades aparecem. É na madrugada silenciosa que os medos ganham proporção maior, que as inseguranças se amplificam, que o choro sem explicação se torna mais intenso. Mas a fé nos garante que nenhuma noite é grande demais quando confiada ao cuidado de Maria. É por isso que estamos aqui, unidas em oração, para pedir que cada criança e cada adolescente sejam abençoados com um sono tranquilo, restaurador, cheio de paz. Talvez você mesma já tenha sentido a angústia de não saber o que fazer diante de um filho acordado de madrugada. Já tentou rezar, já tentou conversar, já tentou acalmar, e ainda assim o medo parecia persistir. Mas hoje você não está sozinha. Hoje você pode se unir a uma multidão de mães que, como você, entregam seus filhos ao coração de Maria. Este vídeo é um convite para transformar a noite, não em tempo de medo, mas em espaço de confiança. É a oportunidade de, em cada palavra, declarar que a escuridão não tem poder, que os pesadelos não definem o futuro, que a luz de Deus, conduzida por Maria, vence todas as sombras. Por isso, permaneça comigo até o final desta oração. Aqui, cada súplica será dirigida ao céu como uma chave que abre portas de proteção e de descanso. Aqui, você será convidada a entregar não apenas o sono, mas também a vida inteira do seu filho ao cuidado de Maria. E enquanto fazemos isso juntas, você sentirá que não carrega esse peso sozinha. Existe uma mãe que vela quando você já não consegue velar, que protege quando você não pode estar presente, que intercede quando você já não encontra palavras. Maria, passa na frente e afasta os pesadelos do meu filho.
esta será a súplica que repetiremos juntas, até que cada coração se encha de esperança e cada filho adormeça em paz. A batalha noturna do coração. Quando a noite cai e o silêncio toma conta da casa, começa também a batalha invisível do coração. É nesse momento que tantas mães percebem que o sono dos filhos não é tranquilo. Os pequenos se agitam na cama, gemem baixinho, choram em meio aos sonhos, acordam assustados com imagens que não conseguem explicar. Já os adolescentes, muitas vezes, parecem estar dormindo, mas a mente continua inquieta, presa a preocupações, pensamentos acelerados, ansiedades que os impedem de repousar de verdade. A noite, que deveria ser tempo de restauração, se torna palco de luta. Os psicólogos nos ensinam que, durante o sono, o cérebro processa tudo o que foi vivido ao longo do dia, as experiências, os medos, as inseguranças, até as pequenas frustrações, tudo encontra no descanso da noite um espaço para se reorganizar. Mas para muitas crianças e jovens, esse processo é turbulento. O que para uns é apenas reorganização da mente, para outros se transforma em pesadelos intensos, imagens sombrias, sentimentos de perseguição. O coração inocente, ainda em formação, não consegue filtrar sozinho essas sensações. E a mãe, ao ouvir o choro ou perceber o agito, sente imediatamente no peito a dor de não poder simplesmente arrancar esses medos com as próprias mãos. Mas se a psicologia nos explica esse movimento da mente, a espiritualidade nos revela algo ainda mais profundo. A noite é também o momento em que as sombras tentam roubar a paz, em que forças invisíveis se aproveitam da fragilidade do sono para provocar inquietação. É por isso que muitas mães, mesmo depois de acalmar o filho fisicamente, sentem no coração que é preciso algo a mais, algo que só a oração pode oferecer. Porque há dores e medos que não se explicam apenas pela ciência, há realidades que só podem ser vencidas pela fé. Maria conhece bem essa batalha noturna. Ela mesma velou noites inteiras ao lado do menino Jesus, sabendo que o mundo ao redor estava cheio de perigos. Herodes buscava tirar a vida de seu filho, e ela, junto a José, precisou fugir às pressas para o Egito, atravessando desertos, enfrentando a escuridão da noite e os riscos da viagem. Você consegue imaginar o coração dessa mãe, guardando em seus braços uma criança tão pequena e, ao mesmo tempo, tão ameaçada? Maria experimentou na própria pele o peso da noite e o medo do desconhecido. Por isso, ninguém melhor do que ela para entender a sua angústia quando vê seu filho perturbado por pesadelos ou inquietações. A batalha noturna do coração não acontece apenas no quarto da criança. Ela invade também o coração da mãe. Quantas vezes você, ao ver seu filho dormir agitado, sentiu culpa, como se tivesse falhado em protegê-lo? Quantas vezes se perguntou se poderia ter feito algo diferente durante o dia para evitar aquele tormento da noite? Essa culpa silenciosa aumenta ainda mais a carga emocional, transformando a noite em um espaço de cansaço, medo e insegurança. Mas é exatamente aqui que Maria entra, para lembrar que você não está sozinha, que não precisa lutar com as próprias forças, que existe um manto pronto para cobrir não apenas seu filho, mas também o seu coração. A psicologia nos ensina que as imagens positivas, quando cultivadas antes do sono, ajudam a reorganizar a mente e a acalmar a ansiedade. A oração, nesse sentido, atua como um bálsamo. Rezar não é apenas falar com Deus, é também educar a mente e o coração a descansar. Quando você, antes de dormir, pronuncia palavras de fé, convida Maria a entrar em sua casa,
pede que ela cubra seu filho com o manto, você está ensinando a sua própria mente a substituir o medo pela confiança. É um exercício espiritual e emocional que vai moldando tanto a criança quanto a mãe para viverem a noite como espaço de graça. E é por isso que essa batalha noturna nunca é vencida pelo silêncio da desistência, mas pela insistência da oração. O medo cresce quando é alimentado pelo silêncio. Já a confiança cresce quando é alimentada pela fé. Toda vez que você coloca sua mão sobre a cabeça do seu filho e pede, Maria, passa na frente e afasta os pesadelos, você não apenas tranquiliza a alma dele, mas fortalece a sua própria alma, porque reconhece que existe uma mãe maior do que você, uma mãe que não dorme, uma mãe que vigia mesmo quando seus olhos precisam descansar. Talvez a noite continue trazendo lutas, talvez os pesadelos não desapareçam de uma hora para outra, mas o que muda é a forma como você os enfrenta. Não mais como quem está sozinha, mas como quem é acompanhada. Não mais como quem carrega um fardo impossível, mas como quem entrega. E quando o coração aprende a entregar, o peso se torna mais leve e a escuridão perde sua força. É nesse ponto que a batalha noturna do coração se transforma em vitória. Não porque todos os medos sumiram, mas porque você descobriu que não precisa enfrentá-los sozinha. Porque Maria está à frente, afastando as sombras, dissipando-as da escuridão, cobrindo com seu manto e conduzindo seu filho para o descanso restaurador que só Deus pode dar. Maria como guardiã da noite. Quando a escuridão cobre a casa e todos os sons do dia finalmente se calam, parece que o coração de mãe continua em vigília. Mesmo exausta, mesmo com o corpo pedindo descanso, há algo em você que não relaxa completamente, como se uma parte sua permanecesse desperta para garantir que seu filho esteja bem. É esse instinto materno que faz com que, diante de um gemido, de um movimento brusco ou de um choro no meio da madrugada, você se levante imediatamente, sem pensar duas vezes, e corra até o quarto dele. Mas a verdade é que o corpo humano tem limites e a mãe também precisa descansar. E é justamente nesse espaço de fragilidade que entra a presença de Maria, a guardiã da noite. Maria é aquela que não dorme quando seus filhos precisam. Ela vigia constantemente, assim como vigiou o próprio Jesus. Podemos imaginar essa cena: o menino adormecido em Nazaré e Maria sentada ao lado, observando cada respiração, velando seu descanso. Como toda mãe, ela sabia que a noite era tempo de riscos. Havia perigos à espreita, havia ameaças do mundo, havia inquietações no coração humano. Ainda assim, Maria não se desesperava, porque confiava que estava acompanhada pelo Pai. Hoje, ela deseja ser para você essa guardiã silenciosa, que entra no quarto do seu filho e cobre com sua presença todos os espaços onde o medo tenta se infiltrar. Quando pedimos que Maria estenda o seu manto, não estamos apenas utilizando uma figura poética. Estamos proclamando uma realidade espiritual. Seu manto é escudo contra o mal. É calor que aquece a alma gelada pelo medo. É abrigo para os que se sentem vulneráveis. Imagine agora esse manto se espalhando sobre a cama do seu filho, envolvendo cada detalhe, desde a cabeça repousada no travesseiro até os pés escondidos debaixo do cobertor. Esse gesto simboliza algo maior. Significa que enquanto você fecha os olhos e dorme, existe uma mãe no céu que não fecha os olhos jamais. É importante compreender que o sono tranquilo não depende apenas da ausência de pesadelos, mas da segurança sentida pelo coração.
Uma criança que se sente amada e protegida consegue descansar mais facilmente. Um adolescente que encontra refúgio e apoio, mesmo em meio a tantas pressões, pode adormecer com mais serenidade. É por isso que Maria, como guardiã da noite, não apenas afasta os medos visíveis, mas também toca nas raízes invisíveis da insegurança. Ela age como quem segura a mão do filho mesmo quando ele está inconsciente, como quem acaricia suavemente o coração que precisa aprender a confiar. A psicologia nos mostra que o sono das crianças e adolescentes é fortemente influenciado pelo ambiente. Quartos escuros demais, ruídos inesperados, tensões do dia, tudo isso se reflete durante a noite. Mas há algo que a ciência não consegue medir: a atmosfera espiritual. Uma casa coberta pela oração tem sua energia transformada. O quarto se torna mais do que um espaço físico, se torna um lugar de paz. E quem conduz essa transformação é Maria, que ao ser invocada traz consigo a presença da luz de Deus. Por isso, quando você reza pedindo que ela vigie o sono do seu filho, você está literalmente mudando o clima espiritual da sua casa. Maria é guardiã também, porque intercede diante de Jesus em favor do descanso de seus filhos. Quando uma mãe ora, suas palavras sobem como perfume agradável ao céu. Quando Maria apresenta essas mesmas palavras ao coração de Jesus, elas se tornam ainda mais poderosas. Foi assim em Caná, quando ela pediu pelo vinho que faltava. Jesus respondeu porque não resiste ao pedido de sua mãe. Se ele não deixou de atender a súplica por algo aparentemente simples, como vinho numa festa, quanto mais atenderá ao pedido de paz no sono de uma criança. Pedido que nasce do amor e da preocupação de uma mãe. Mas Maria não é apenas intercessora. Ela também é consolo. Quando o coração da mãe está aflito, quando as lágrimas rolam sem que ninguém veja, quando a impotência parece dominar, é como se ela se sentasse ao lado da cama, como uma amiga fiel e dissesse: "Eu estou aqui. Você não está sozinha. Eu velo com você." Esse consolo muda tudo, porque não elimina apenas o medo do filho, mas também o da mãe. Afinal, quantas vezes não é o coração materno que precisa ser acalmado primeiro para conseguir transmitir paz ao filho? Ao longo da história, quantos testemunhos de mães que consagraram o sono dos filhos a Maria e viram a inquietação se transformar em calma, os pesadelos se dissiparem, os medos diminuírem. Isso não acontece por acaso. A cada vez que Maria é invocada como guardiã da noite, ela realmente passa à frente. Ela toma para si a responsabilidade de velar, de proteger, de conduzir o coração da criança ou do adolescente ao descanso. E mesmo quando a noite volta a trazer algum sobressalto, a mãe que confia já não se desespera, porque sabe que há alguém maior cuidando junto dela. E é essa consciência que desejo plantar em você hoje. Não importa quantos pesadelos tenham assustado seu filho, não importa quantas noites tenham sido interrompidas, não importa o quanto você se sinta cansada. Existe uma mãe no céu que nunca dorme. Existe uma guardiã da noite que permanece em vigília quando você já não tem forças. Existe uma intercessora fiel que apresenta cada choro, cada medo, cada lágrima ao coração de Jesus. Maria passa na frente, cobre seu filho com o manto e transforma a noite em lugar de paz. Reflexão. Guiada para as mães em oração. Quero que você feche os olhos por um instante e permita-se entrar em uma cena que vai acalmar seu coração. Imagine o quarto do seu filho agora. Talvez seja o quarto de uma criança pequena, com brinquedos espalhados pelo chão, uma luz suave acesa no abajur, talvez até um bichinho de pelúcia ao lado da cama. Ou talvez
seja o quarto de um adolescente, com livros, roupas, cadernos e o sinal de um dia cheio de tarefas. Não importa a idade, o que importa é que esse quarto, que deveria ser um espaço de descanso, muitas vezes é palco de inquietações. Seu filho se revira, suspira, às vezes chora ou fala dormindo, e você, como mãe, sente imediatamente no peito aquela mistura de compaixão e impotência. Agora, dentro dessa imagem, imagine que a porta se abre de maneira silenciosa, sem barulho, e uma presença suave entra no ambiente. É Maria. Não como uma figura distante, mas como uma mãe real, cheia de ternura, de serenidade e de luz. Ela caminha devagar, e cada passo que dá faz com que a atmosfera do quarto se transforme. O ar pesado da inquietação se dissipa, e uma paz diferente começa a preencher o espaço. Não há medo que resista à sua presença, porque Maria carrega consigo a luz do próprio Cristo. Veja Maria se aproximando da cama. Ela olha para seu filho com a mesma ternura com que olhou para Jesus em Nazaré. Seus olhos refletem compaixão e, ao mesmo tempo, força. Ela não precisa dizer muitas palavras, porque sua presença fala mais alto. Lentamente, ela abre o seu manto e o estende sobre o corpo do seu filho. Esse manto não é apenas um tecido simbólico, mas uma verdadeira cobertura espiritual. Onde antes havia agitação, começa a nascer serenidade. Onde havia pesadelo, surge descanso. Onde havia medo, brota confiança. Enquanto você observa essa cena, permita-se entregar aquilo que está preso no seu coração. Entregue o medo que sente quando vê seu filho acordar assustado no meio da noite. Entregue a ansiedade que cresce em você diante da sensação de não conseguir proteger completamente. Entregue as culpas que carrega por achar que poderia ter feito mais, que deveria ter rezado mais, cuidado mais, compreendido mais. Diga em silêncio: Maria, eu entrego a ti. Maria passa na frente. E veja no seu interior Maria recolhendo esses sentimentos, guardando-os em seu coração e levando-os até Jesus. Agora imagine Maria inclinando-se sobre o seu filho. Ela toca suavemente a testa dele, como quem acaricia e abençoa. É como se cada toque dissipasse as imagens ruins, as lembranças de medos, os pensamentos confusos. Ela sussurra palavras que você não consegue ouvir, mas que têm poder de acalmar a alma. Palavras que lembram o quanto seu filho é amado, protegido e guardado. Palavras que devolvem confiança, que realinham emoções, que restauram a mente cansada. Enquanto essa cena acontece, volte o olhar para si mesma. Veja que Maria não está cuidando apenas do seu filho, mas também de você. Ela se volta e toca o seu ombro, como quem diz: descanse, filha, eu velo por ele. E nesse instante você sente que não precisa carregar tudo sozinha. Não precisa ficar em vigília sem fim, porque há uma mãe no céu que vela junto com você. Esse gesto de Maria também cobre o seu coração, trazendo a certeza de que é possível confiar e repousar. Deixe que essa imagem fique gravada dentro de você. Sempre que a noite for difícil, sempre que o medo aparecer, volte a ela. Visualize Maria entrando, cobrindo, acariciando, velando. Transforme essa visualização em oração. A psicologia nos ensina que imagens positivas reforçam a paz interior. A fé nos ensina que Maria realmente age quando é invocada. Quando você une os dois, cria dentro do coração um espaço de descanso verdadeiro, capaz de transformar a realidade ao redor. E agora, faça isso de forma prática.
Coloque-se diante da cama do seu filho, em pensamento, e diga o nome dele. Entregue esse nome a Maria. Imagine-o sendo escrito na palma da mão dela, guardado com carinho, levado até o coração de Jesus. Essa entrega é um ato de confiança e de consagração. É declarar que mesmo aquilo que você não consegue alcançar, Maria pode alcançar. Mesmo aquilo que você não pode proteger, Maria pode proteger. Mesmo aquilo que você não pode vigiar, Maria pode vigiar. Permita-se respirar fundo e sentir a calma entrando dentro de você. Sinta que a noite já não tem o mesmo peso. Sinta que o futuro já não parece tão ameaçador. Sinta que a presença de Maria realmente muda o ambiente. Essa é a força de uma mãe que nunca abandona, que nunca se cansa, que nunca se afasta. Ao terminar essa visualização, guarde no coração uma certeza. Seu filho pode dormir tranquilo, porque não está sozinho. Há uma mãe no céu que vela pelo sono dele e que transforma cada noite em lugar de paz. A oração da noite para o sono tranquilo. Maria, passa na frente e afasta os pesadelos do meu filho. Esta súplica será o fio condutor desta oração, repetida como quem respira, como quem coloca cada batida do coração nas mãos de Deus através da mãe. Agora, convido você, mãe, a unir-se comigo. Feche os olhos, pronuncie o nome do seu filho em silêncio ou em voz alta e permita que cada palavra dita aqui alcance o céu. Não estamos sozinhas. Há mães em muitos lugares rezando junto com você neste instante. E Maria está presente, recolhendo cada intenção, levando cada pedido até Jesus. Maria, passa na frente e afasta os pesadelos do meu filho. Afasta as imagens assustadoras que perturbam a mente das crianças. Dissipa as sombras que se transformam em monstros nas horas de sono. Acalma os corações que despertam no meio da noite, cheios de medo, sem compreender o que sentiram. Cobre cada criança com o teu manto de paz, para que o travesseiro seja lugar de descanso e não de inquietação. Maria, passa na frente e transforma o quarto do meu filho em espaço de serenidade, onde os anjos de Deus guardam cada respiração. Maria, passa na frente e afasta os pesadelos do meu filho adolescente. Acalma a mente cansada, sobrecarregada de cobranças, provas, expectativas e inseguranças. Dissipa os pensamentos acelerados que impedem o descanso verdadeiro. Liberta o coração da ansiedade, da solidão, das preocupações que insistem em permanecer mesmo na madrugada. Maria, cobre os jovens com teu manto e que cada noite seja um tempo de restauração, de cura emocional e de encontro com a esperança de um novo amanhã. Maria, passa na frente e guarda o corpo, a mente e a alma dos nossos filhos. Protege-os de toda influência negativa, de medos escondidos, de perturbações invisíveis. Que cada sonho seja leve e cheio de luz. Que cada pensamento durante o sono seja guiado pelo Espírito Santo. Que nenhuma força contrária consiga roubar-lhes a paz. Maria, afasta as noites inquietas e dá-lhes descanso completo, sono profundo e restaurador, para que acordem renovados, fortes e felizes. Agora, mãe, pronuncie mais uma vez o nome do seu filho. Diga com fé, como quem consagra, como quem coloca no coração de Maria aquele que mais ama. Imagine esse nome sendo escrito nas mãos da mãe, guardado como tesouro precioso. Maria leva esse nome diante de Jesus, pedindo por uma noite tranquila, por um futuro cheio de esperança, por uma vida abençoada. Cada nome que agora ecoa no coração das mães se torna parte dessa corrente de intercessão. Maria,
passa na frente e cura as feridas escondidas que perturbam os sonhos. Afasta o peso da culpa, os traumas, as lembranças ruins. Maria passa na frente e traz reconciliação para dentro dos lares, para que o descanso noturno não seja apenas físico, mas também emocional. Maria passa na frente e dá às mães que aqui rezam a confiança de que não estão sozinhas, de que podem dormir em paz, porque sabem que existe uma mãe que vela junto com elas. Repitamos juntas em silêncio ou em voz alta, como um mantra que preenche a alma. Maria, passa na frente e afasta os pesadelos do meu filho. Maria, passa na frente e dá ao meu filho um sono tranquilo. Maria, passa na frente e cobre com teu manto a nossa casa. Maria, passa na frente e guarda o futuro do meu filho. Agora, em silêncio, faça um pedido pessoal por ele. Talvez você queira pedir pela saúde, talvez pelos estudos, talvez pelo coração que precisa de paz. Coloque esse pedido diante de Maria. Ela já o acolheu, já o guardou em seu coração e já o apresentou diante de Jesus. Sinta dentro de você o peso se tornando mais leve, como se a preocupação que carregava fosse retirada de suas mãos e colocada nas mãos certas. E enquanto seguimos nessa oração coletiva, imagine que cada mãe que aqui reza se une à sua voz. Não somos apenas você e eu, somos muitas, formando uma corrente invisível de fé. Cada nome escrito nos comentários é um filho, envolvido pelo manto de Maria. Cada mãe que participa é uma chama acesa, iluminando a noite com confiança e esperança. Maria, passa na frente e afasta os pesadelos do meu filho. Maria passa na frente e dá a ele noites de sono tranquilo, profundo e restaurador. Maria, passa na frente e cobre nossas famílias com teu manto de amor. Respire fundo agora e sinta que a noite já não tem o mesmo peso. A inquietação já não domina como antes. Maria está aqui, guardando o sono dos filhos, consolando o coração das mães, transformando o silêncio da madrugada em espaço de paz. Palavras de restauração e recomeço. O futuro não pertence à escuridão, mas à luz de Cristo conduzido pelas mãos de Maria. Essa é a promessa que hoje quero deixar gravada no seu coração de mãe. Talvez você tenha chegado até aqui cansada de tantas noites mal dormidas, com o corpo exausto e a alma sobrecarregada por ver seu filho inquieto, acordando com pesadelos, chorando ou simplesmente sem conseguir descansar. Talvez você mesma tenha chorado no silêncio da madrugada, sem que ninguém percebesse, pedindo a Deus que fizesse cessar esse tormento. Quero que saiba neste momento que nenhuma oração sua se perde, nenhum pedido seu é em vão, nenhuma lágrima sua deixa de ser recolhida. Maria recolhe cada uma delas e apresenta ao coração de Jesus como prova do amor imenso que você tem por seu filho. O sono dos nossos filhos não é apenas uma necessidade biológica. Ele é também um sinal de confiança, um espaço de cura emocional e espiritual. Quando uma criança consegue dormir em paz, o corpo se restaura, a mente encontra equilíbrio, as emoções se reorganizam e até a fé se fortalece, porque o descanso abre espaço para um novo começo. O adolescente que adormece sem medo acorda mais disposto, mais confiante, mais preparado para enfrentar os desafios do dia. E a mãe que consegue confiar e descansar junto também encontra forças renovadas para guiar, educar e amar com mais leveza. Maria é a presença que torna isso possível. Ela não apenas afasta os pesadelos, mas transforma o sentido da noite. Onde antes havia temor, nasce confiança. Onde antes havia solidão, nasce companhia.
Onde antes havia silêncio pesado, nasce oração. O novo começo não está apenas no dia seguinte, mas começa já no momento em que você entrega à noite a intercessão de Maria. A restauração não acontece apenas no corpo do seu filho, mas também no seu coração de mãe, que aprende a descansar no amor de Deus. Pense em quantas vezes você acreditou que não havia mais saída, que nunca mais teria uma noite tranquila, que seu filho sempre estaria refém dos medos. Agora veja como, pouco a pouco, a esperança vai voltando. A restauração acontece assim, em passos pequenos, mas constantes. Primeiro, o coração se acalma. Depois, a confiança se fortalece. E então, a paz começa a se instalar até que um novo ciclo se inicia. A cada noite consagrada a Maria, um tijolo de confiança é colocado na construção do futuro do seu filho. E, de repente, aquilo que parecia impossível se torna realidade. Ele dorme em paz, você também descansa, e a vida ganha um novo ritmo. Talvez você se pergunte, mas e se amanhã o pesadelo voltar? E se a noite for difícil de novo? Então eu lhe digo, Maria estará lá também. A restauração não significa ausência de lutas, mas presença constante de graça. É saber que, mesmo que a batalha apareça novamente, você não estará sozinha para enfrentá-la. A cada vez que invocar Maria, ela passará à frente. A cada vez que pronunciar o nome do seu filho em oração, ela o apresentará diante de Jesus. A cada vez que colocar sua confiança no céu, a paz voltará a habitar sua casa. O novo começo não é apenas do seu filho, é também seu. Quantas mães precisam reaprender a confiar, a descansar, a acreditar que não precisam carregar tudo sozinhas? Maria ensina que o amor verdadeiro não é controle, mas entrega. Quando você consagra seu filho ao cuidado dela, não está desistindo, está dando o passo mais corajoso que pode dar, reconhecendo que há alguém maior que você cuidando de tudo. Esse gesto abre portas para que milagres aconteçam, para que a restauração seja completa. E hoje eu declaro sobre a sua vida. A noite do medo terminou e começa a noite da confiança. O tempo dos pesadelos será vencido pela luz da oração. A casa que parecia cheia de inquietações será transformada em espaço de paz. O futuro que parecia ameaçador será preenchido de esperança. O coração que parecia exausto encontrará descanso. Maria passa na frente, e tudo aquilo que estava quebrado será restaurado. Guarde em sua alma esta certeza. Seu filho não está entregue ao acaso. Ele está entregue ao amor de uma mãe que não falha, que não descansa, que não abandona. Você, mãe, não está mais sozinha. Existe um exército de mães rezando junto com você. E existe uma mãe no céu velando por todos nós. A cada noite, essa corrente de fé se fortalece e juntos experimentamos um novo começo. E ao amanhecer, quando você olhar para o rosto do seu filho descansado, lembre-se, essa paz é fruto da oração, da confiança, da entrega. O futuro não pertence à escuridão, mas à luz de Cristo, conduzido pelas mãos de Maria. Consagração a Maria. Maria acolhe cada mãe e cada filho que aqui se uniram nesta oração. Este é o momento de encerramento, mas não é o fim. É o início de uma nova maneira de viver as noites, uma nova forma de olhar para o sono dos filhos, não mais como espaço de medo, mas como tempo de confiança. Depois de todas as reflexões, depois de tantos pedidos, depois das lágrimas e súplicas entregues, agora é a hora de consagrar. É o instante de colocar de forma definitiva os nomes dos nossos filhos no coração de Maria e confiar
que ela mesma os levará até Jesus, guardando-os sob o seu manto de proteção. Feche os olhos e imagine sua casa sendo envolvida por uma luz suave, cada quarto iluminado, cada canto da casa banhado pela presença de Deus. Imagine o quarto do seu filho agora, silencioso, sereno, transformado em lugar de paz. Veja Maria ao lado da cama, de pé, velando o sono dele. Sinta a certeza de que você pode descansar porque existe uma mãe que não se ausenta. Enquanto você dorme, Maria permanece. Enquanto você descansa, Maria vela. Enquanto você entrega, Maria age. Neste momento, pronuncie novamente o nome do seu filho. Diga-o com fé, com ternura, com esperança. Veja esse nome sendo escrito com letras de luz no coração de Maria. E agora, visualize Maria apresentando esse nome diante de Jesus, como quem oferece o presente mais precioso. Jesus recebe esse nome com amor, com misericórdia, com cuidado. E ao recebê-lo, ele promete paz, promete restauração, promete um futuro guardado pela graça. Maria passa na frente e dá ao meu filho um sono tranquilo. Maria passa na frente e cobre com teu manto cada criança, cada adolescente, cada jovem aqui apresentado. Maria passa na frente e transforma os pesadelos em sonhos serenos, o medo em confiança, a ansiedade em descanso. Maria passa na frente e guarda esta família, para que cada noite seja um tempo de bênção e cada manhã seja início de um novo recomeço. Agora, mãe, faça também um gesto de fé. Escreva nos comentários o nome do seu filho, consagrando-o de forma pública e confiante, para que outras mães rezem também por ele. Esse ato simples transforma a oração individual em corrente poderosa, onde cada nome é envolvido pela intercessão de muitas vozes. Assim, o seu filho não será lembrado apenas por você, mas por tantas mães que também confiam em Maria. E se esta oração tocou o seu coração, compartilhe-a com outra mãe. Talvez você conheça alguém que hoje não dorme em paz, alguém que sofre ao ver o filho acordando assustado, alguém que carrega sozinha a luta contra os pesadelos da madrugada. Seja instrumento de consolo e esperança, levando essa palavra até ela. Muitas vezes, é através de um gesto simples de partilha que a cura chega. Quero também convidar você a continuar caminhando conosco. Inscreva-se para que, a cada semana, possamos rezar juntas novamente, colocando diante de Maria novas intenções, novas lutas, novos pedidos. Porque a vida de mãe é feita de desafios constantes, mas também de vitórias diárias quando aprendemos a confiar. Aqui, você nunca estará sozinha. Existe uma comunidade de mães unidas pela fé, e existe uma mãe no céu que sempre intercede. Agora, enquanto encerramos, faça comigo a consagração final. Maria, acolhe cada mãe que ora comigo neste instante. Acolhe cada filho que foi pronunciado em silêncio ou em voz alta. Cobre-os com teu manto sagrado. Afasta deles todo medo, todo pesadelo, toda perturbação noturna. Conduze-os a um sono tranquilo, profundo e restaurador. Apresenta-os ao coração de Jesus e pede por eles bênçãos de paz, saúde, proteção e futuro cheio de esperança. Maria passa na frente e guia cada passo, cada noite e cada amanhecer. Amém. Respire fundo agora. Sinta a calma que invade o ambiente. Sinta que a noite já não é mais espaço de temor, mas de confiança. Sinta que o coração do seu filho está protegido e que o seu também foi restaurado. Maria está aqui, Maria permanece, Maria guarda. E ao terminar, guarde dentro de si esta frase como um selo de fé. Maria
Passa na frente e dá ao meu filho um sono tranquilo. Repita-a sempre que o medo voltar, sempre que a noite se tornar difícil, sempre que a ansiedade quiser dominar. Essa frase será sua âncora, sua oração constante, sua entrega renovada. A noite termina, mas a promessa permanece, com Maria à frente. Os pesadelos não têm a última palavra. O que reina é a paz, é o descanso, é o amor de Deus que cobre e restaura.